Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício do Mackenzie. O valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior do que o valor encontrado em tabelas. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que no experimento usou-se, letra A, um combustível de alto poder calorífico. Letra B, uma quantidade de substância muito grande. Letra C, uma quantidade de substância muito pequena. Letra D, uma substância composta. E a letra E, uma substância contendo impurezas. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Ele tinha, o rapaz, sei lá quem foi fazer essa experiência, né, ou a garota, ela tinha uma substância. E ele pegou essa substância e passou do estado líquido para o estado de vapor, tá? Por que do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso? Porque essa passagem, pessoal, é a passagem que ocorre quando a gente coloca energia, tá? E a gente chama de vaporização. Um dos tipos de vaporização é a ebulição, tá? Então ocorreu ali ebulição. Na ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso. Existem tabelas que mostram, por exemplo, que determinadas substâncias elas têm sempre determinados valores, né, de pontos de ebulição, ou seja, existem temperaturas de ebulição que são as padrões, elas devem acontecer para aquela substância. Vou chamar essa substância que a gente não sabe qual é de substância X, tá? Essa substância X, vamos supor que ela tinha um ponto de ebulição, que é a temperatura aonde o líquido passa para o estado gasoso, igual a, sei lá, 80 graus Celsius, tá bom? E aí essa substância X, a pessoa fez experiência e ao invés de ter 80 graus Celsius, como diz o manual, né, o ponto de ebulição ele foi maior do que isso, ou seja, ele foi ali, sei lá, 85 graus Celsius. E ele quer saber por quê. Seria por causa de um alto poder calorífico? Não, isso não tem nada a ver com o ponto de ebulição, tá? Porque ele tem uma quantidade de substância muito grande, uma muito pequena, as falsas também. Por quê, pessoal? Porque não é, quando a gente fala de ponto de ebulição, a gente não está falando de que é uma propriedade que depende do quanto de matéria você tem, tá? Então, o ponto de ebulição, se eu tiver, por exemplo, no caso da água, né, que a água é conhecida, se eu tiver um copo de água e eu pegar esse copo e aí eu fazer o ponto de ebulição da água, eu exercer, colocar energia ali dentro e fazer com que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso. Isso acontece a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a temperatura onde ocorre o ponto de ebulição da água. E não importa se eu tenho um pouquinho de água ou se eu tenho muita água, tá? Sempre vai ser 100 graus Celsius, desde que eu esteja falando da mesma pressão atmosférica, tá? Então, por exemplo, isso daqui eu considero que são 100 graus Celsius a 1 atm de pressão, tá bom? 1 atm de pressão. Essas tabelas que o exercício citou ali em cima, que encontraram em tabelas, elas têm uma pressão padrão, que é a pressão de 1 atm, tá bom? Então, mesmo que você esteja fazendo na mesma pressão, por que então que houve essa diferenciação aqui? Bem possivelmente porque existem impurezas ali no meio. Por exemplo, a água, né? Eu falei que a água, vou colocar aqui um diagrama para a água. Ela tem uma temperatura que é a temperatura de fusão e ela tem a temperatura de ebulição. Lembrando que a água, H2O, é uma substância que é composta, tá? Substância composta. Isso daqui já vai matar essa outra alternativa aqui, ó, a letra D, que fala que isso aconteceu porque ela é uma substância composta. Nada a ver, tá? Ó, a água é uma substância composta e ela tem um ponto de ebulição que ele é bem conhecido. Se a gente está falando a 1 atm de pressão, o ponto de ebulição da água ele é sempre 100 graus Celsius. Tá bom? O ponto de fusão da água ele é sempre igual a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição, o que ele é? Ele é a passagem do estado que a gente tem, que é o estado líquido, para o estado gasoso.
Agora a gente fica na pergunta, tá, então por que a água ela passa a 100 graus Celsius? Ela vai passar sempre a 100 graus Celsius, professor? Sempre, a não ser que eu tenha impurezas aí dentro. Tá? Se eu tiver impurezas dentro, por exemplo, eu tenho um soluto e esse soluto é um soluto não volátil, eu vou dar o exemplo de sal. Se eu colocar uma mistura onde eu vou ter sal mais água, a água ela não vai evaporar mais, ela não vai passar pelo ponto de ebulição mais na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Vai passar, o ponto de ebulição dela vai ser aproximadamente 104 graus Celsius. Tá? Isso daí, pessoal, a gente chama de ebulioscopia, é uma propriedade coligativa. A ebulioscopia ela estuda o que? Ela estuda a elevação do ponto de ebulição dentro de um solvente, no caso a água, a partir da adição de um soluto, no caso o sal. Tá? O sal é um soluto, a água é um solvente. Então, o que acontece? Quando você adiciona um soluto, solvente, quando você adiciona um soluto a um solvente, ele faz com que o ponto de ebulição desse solvente ele tenda a aumentar, tá bom? E quanto mais soluto você adicionar, maior vai ser o ponto de ebulição aí desse solvente, beleza? Então, basicamente é isso que aconteceu. Então, não é que tinha sal lá dentro, é que tinha alguma impureza lá dentro, tá? Então, alguma coisa lá dentro que fez com que houvesse aí um aumento do ponto de ebulição. Tá? Um exemplo que eu dou é se você tiver uma mistura de sal e água. Você vai ver que o ponto de ebulição vai ser um pouco mais alto a temperatura. Tranquilo? Bom, então a alternativa que é correta para essa questão é a letra E. E a gente aprendeu algumas coisinhas legais aí nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que posteriormente eu venho e resolvo a dúvida de vocês, beleza? Pessoal, gostaram dessa videoaula? Deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube e também ativem o sininho para que vocês possam receber todas as novas notificações assim que saírem vídeos novos aqui do Estuda Mais. Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.